Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu tratarei sobre a quarta parte do dimensionamento, um exemplo de dimensionamento para um sistema de aspersão semi-portátil. Então este vídeo faz parte de uma série, de vídeos sobre dimensionamento. Então se você não assistiu o 1, o 2 e o 3, vá lá e assista, comece pelo 1, porque senão talvez não vai fazer muito sentido para você começar daqui da parte 4. Então vamos lá. Então, nós estamos agora dando continuidade na etapa disposição do sistema. Então, preste muita atenção, lembrando que esse é um sistema de aspersão convencional portátil, em que as linhas laterais elas se movimentam na área, certo? Então, aí nós vamos ter que considerar alguns fatores, tudo bem? Então, o primeiro ponto aqui é saber esse item 12, tempo efetivo, esse primeiro aqui que nós vamos calcular de irrigação por posição. Então, para nós sabermos o tanto que cada linha vai ter que ficar parada em uma posição, é isso que esse item 12 vai calcular. Nós sabemos, já calculamos, qual que é a irrigação total necessária. Esse valor aqui, só reforçando lá nas suas contas que você está acompanhando aí, escrevendo no seu caderno. Utilizou lá o CRA, que é a capacidade real de armazenamento, de água no solo, dividiu pela eficiência, chegou na irrigação total necessária. Então, a irrigação total necessária, ela deu maior que 30. Deixa eu lembrar o valor aqui de cor. 33. Então, 33 é a quantidade projetada para o sistema aplicar, 33 milímetros. Agora, nós queremos saber qual que é o tempo que a linha vai aplicar em uma determinada posição esses 33 milímetros. Veja bem, se eu tenho a intensidade de aplicação do aspersor que eu já selecionei no vídeo passado, é só eu dividir. Imagina se eu tivesse que aplicar 10 milímetros e o aspersor aplicasse 5 milímetros por hora, eu ia dividir 10 por 5, ia dar 2 horas. Ou seja, ele ia aplicar 5 milímetros em uma hora e 5 milímetros na segunda hora. Ele ia aplicar os 10 milímetros em 2 horas. Mas aqui eu tenho 33 milímetros, a minha irrigação total necessária, que é o que precisa ser aplicado pelo projeto. Lembrando que no solo é 26 milímetros, mais ou menos. Mas por que levou para 33? Devido à eficiência do sistema de irrigação de ser 80%. Aí aumentou para 33. Então esse é o valor de projeto. A intensidade de aplicação do aspersor que selecionou-se é de 10,07 milímetros por hora. Então, dividindo, cada linha vai ter que ficar instalada numa posição parada 3,27 horas. Então, esse é o tempo efetivo de irrigação por posição. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, só reforçando um pouquinho. Se você for pegar o contexto de todas as contas, esse é o valor para elevar a umidade da umidade crítica, que é o momento de irrigar, até a capacidade de campo. Então, estamos projetando um sistema para realizar a irrigação da umidade crítica até a capacidade de campo, considerando uma profundidade de 40 centímetros do feijão. Então, 3,27 horas precisa ficar acionado uma linha lá com os aspersores em uma posição, antes de mudar para outra. Agora, então, esse é o tempo de irrigação para cada posição. Então, 3,27 está aqui, o item 12 que acabamos de fazer. Agora, o tempo para a movimentação das linhas laterais. Então, a linha está numa posição, eu não posso dizer assim, olha, eu tenho 10 horas para movimentar as minhas linhas. Cada linha gasta 3 horas e 27. Mas não vai instantaneamente de uma posição para outra. Tem um tempo de levar a linha de um lugar para o outro. Precisa desrosquear essas linhas, que elas são de encaixe. Então, precisa movimentar, carregar essas tubulações na área. Então, isso leva um tempo. Geralmente, então o item 13 já é direto aqui, é 1 hora considerado para cada linha. Então, vamos já para o item 14, porque o item 13 o valor é 1 hora. O item 14, que é o tempo por posição, ele é calculado pelo tempo de irrigação por hora, que é aquele que calculamos que deu 3 horas e 27, mais o tempo de mudança, que é 1 hora. Então, cada linha nós vamos considerar de 4 horas, 4,27 horas, que é o tempo para irrigar e é o tempo para movimentar cada linha. Então, cada posição vai gastar 4,27 horas.
Esse é o item 14 que acabamos de calcular. Agora, o número de posições por dia, né? Então, cada posição vai ficar 4 horas 27, 4,27 horas. Mas nós temos uma limitação para ficar modificando, porque por dia nós temos uma jornada de trabalhos, certo? Então veja bem, voltar aqui na equação. O número de posições que nós conseguiremos irrigar por dia será igual à jornada de trabalhos, ou seja, como estamos tratando de aspersão convencional semi-portátil, é um sistema que as linhas laterais se movimentam. Alguém vai ter que movimentar essas linhas laterais. Esse alguém vai ter uma jornada de trabalho, que é a quantidade de horas que trabalha por dia. Então, se cada se cada posição exige 4 horas, 4,27 horas, então tem que dividir para ver quantas posições consegue irrigar por dia. Então, veja bem, são 14 horas de trabalho por dia considerado e cada posição tem 4,27. Quando faz essa divisão, dá para irrigar 3,27. Mas não tem como irrigar 3,27. Vai ter que irrigar menos. Não dá tempo de irrigar 4. Falta tempo. Se o funcionário trabalhasse mais tempo, ia dar tempo talvez de irrigar 4 posições por dia. Aqui é posição, tá? Depois vai ter uma distinção de linha lateral. Isso é posição. A minha posição de instalação poderia ser uma linha lateral, poderia ser duas, poderia ser três. Tá? Então é o seguinte, eu consigo instalar 3 posições para elas irrigarem por dia. O que é isso? Olha, eu instalo, vou dar 2 exemplos. Eu instalei uma linha, ela irrigou lá 3 horas e pouco, mais 1 hora de movimentação. Eu instalei outra, quer dizer, eu peguei essa linha e levei para outro local, aí ela irrigou, eu vou movimentar ela de novo, aí ela foi para uma terceira posição. Então eu consigo esse exemplo. Poderia ser outro exemplo. Eu tenho 3 linhas irrigando, certo? Aí ela ficou lá às 3 horas. Aí eu pego essas 3 e movimento para outro local. E depois eu movimento de novo. Então eu consigo ter 3 posições por dia. Essa que é a conta. Isso depende da jornada de trabalho e também do tempo por posição, que já considera o tempo para irrigar e para movimentar. Então pega um valor inferior. Então aqui, né, eu tenho aqui o tempo de posição, calculamos 3,27, mas arredondou para 3. Então agora nós vamos para o item 17, que é calcular o total de linhas laterais que vai ter nessa área. Tá? O total de linhas laterais do lado direito e do lado esquerdo. Tá bom? Então aqui o 17 é considerando um lado, poderia ser o direito, e os dois lados, o direito e o esquerdo. Então, para realizar esse cálculo, então só para relembrá-los, né? O que nós vamos calcular agora? Número de linhas laterais. Então, de acordo lá com os primeiros vídeos, as linhas laterais elas estarão nesse sentido horizontal, nesse sentido aqui. E eu sei que o espaçamento entre as linhas laterais, olha aqui, pelo aspersor que foi selecionado, então o primeiro aqui, qual que foi selecionado? Esse daqui, ó, essa intensidade. Então, o primeiro é esse espaçamento aqui, ó. O primeiro é entre aspersor e o segundo é entre linhas laterais. Então, 12 metros. Então, qual que é o total de linhas laterais? Bom, eu sei que nesse sentido aqui, a área tem 300 metros, tá? E quantas linhas laterais vai caber nesse sentido? Então, primeiro eu vou fazer uma equação aqui. Então, números de linhas laterais de um lado, considerando só um lado, tá? Poderia ser o direito. Então, o comprimento da área no sentido da linha principal, então o comprimento são 300 metros. Esse sentido é da linha principal, não é este, não vá confundir. Então, eu pego os 300 metros aqui e divido pelo espaçamento entre linhas laterais. Porque eu sei que vai ser esse espaçamento entre essas linhas laterais aqui. Então, 300 dividido por 12. Da onde que vem o espaçamento da linha lateral? É esse segundo aqui. Poderia ser diferente, tá? É que aqui coincidiu de ser igual. Então, 300 dividido por 12 deu 25 linhas laterais para o lado direito. Se fosse considerar 25, teria 25 de um lado e 25 do outro. Teríamos 50 linhas laterais. Mas veja bem aqui. Eu considerei o seguinte. Deu 25, tá bom. Mas quando a gente fala de linhas laterais de números, poderia ser 24, 25 ou 26.
Qual que é o indicado? Avaliar o croquis da área, porque pode ser que irrigue fora da área ou não. Pode irrigar fora da área, sim ou não? Às vezes é um vizinho do lado que não pode irrigar. Às vezes do lado tem uma rodovia, você não pode molhar a rodovia. Então, como que você vai saber exatamente se vai molhar ou não? Então, vamos para o croquis. O que é o croquis? É desenhar mesmo, pegar o papel aí e fazer o teste. Só lembrando o seguinte, a possibilidade é 24, 25 ou 26, certo? Aí, no caso, eu considerei o seguinte, eu fui aqui para o 24. Eu tinha feito com 23 e depois eu vim para o 24. E daí eu percebi que aqui já deu para mim. Mas eu poderia ter feito o desenho com 25, com 26. Então, foque nessa daqui, nessa primeira, tá? Então, o que acontece? Eu considerei, então, 25 linhas. A linha é essa linha aqui que está na horizontal. Cada linha dessa é uma linha lateral que eu considerei. Tudo bem? Se eu tenho 25 linhas, eu vou ter quantos intervalinhos entre as linhas? Eu vou ter 24 intervalos. Então, perceba, ó, essa numeração é dos risquinhos. Essa numeração é do intervalo, ó, o intervalo 1, o 2, o 3, o 4. Tá? Porque eu quero descobrir o número de linhas, mas a distância eu multiplico pelos espaços. Então, se eu colocar nessa configuração acontece o seguinte, 25 linhas eu tenho 24 espaços. Então, 24 espaços, cada espaço tem 12 de distância, que é o espaçamento entre linhas, eu vou ter 288 metros da linha 25 até a linha 1, 288 metros. Como a minha área tem 300, que é daqui até aqui, 300 menos 288 vai dar 12. Sobrou. Então eu divido 12 por 2, por quê? Porque vai sobrar um espacinho aqui e vai sobrar um espacinho aqui. Esse espacinho vai ser de 6 metros. Agora uma informação muito importante. Vamos lá. Essa figura aqui é o diâmetro molhado do aspersor. Então, o que é isso? Se tiver o aspersor que nós selecionamos aí juntos nos vídeos, se ele está aqui no meio, o raio dele é de 14,3, né? Ou seja, o diâmetro de 28,6. Então, o alcance do raio é de 14,3. Se tem uma linha lateral aqui no final, aqui vai ter aspersores. Então, esses aspersores vão irrigar num raio de 14,3. Então, vai passar daqui, se ele está instalado nesse sentido aqui, ele atinge 14. E se daqui até o final da área tem 6, vai passar? Vai passar. Se tem um aqui, o raio dele é 14. Ele vai irrigar 14 metros para cá, 14 para cá, 14 para cá e 14 para cá. Vai passar do de 6? Vai. Então, eu considerei uma área que poderia irrigar fora, tá? Já aqui nesse outro sistema, perceba que o que vai passar aqui? Vai passar só 2 metros. Então, aqui tem 12, aqui tem 12. Então, vai passar só 2 metros, vai passar um pouquinho só. Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser desenhado o croquis para verificar as possibilidades. Eu peguei aqui, ó, eu considerei que não teria problema de molhar, de irrigar fora da área, tá? E sendo assim, eu considerei 25 linhas linhas laterais para cada lado. Então, são 25 para o lado esquerdo e 25 para o lado direito. Então, nós vamos ter 50 linhas. Então, seria isso daqui, ó, que acabamos de calcular. Então, 12 entre as linhas laterais e daqui até o final da área tem 6. Tá? Então, no final das contas, ficou com... Pode irrigar fora da área? Eu coloquei sim, eu optei por isso. Então, tem 25 linhas laterais de um lado, sendo assim, tem 25 linhas laterais no total. Só lembrando aqui que o catálogo do aspersor, onde eu peguei essa informação? Lá tinha o diâmetro de alcance. Então, foram preenchidos aqui, ó. O total de linhas laterais de um lado 25 e o total 50. Lembrando, vamos retomar um cálculo lá no final que nós estávamos fazendo. Aqui é importante dizer, só para lembrá-los. O número de posições por dia, 3 posições é possível irrigar em um dia, né? Agora nós vamos fazer alguns cálculos do seguinte.
nós conseguimos irrigar 3 posições por dia. Não é 3 linhas laterais, são 3 posições. Posições pode ser assim, eu posso irrigar 3 linhas lateral, e depois irrigar mais 3, e depois irrigar mais 3. Foram 3 posições. Posso irrigar 2, depois mais 2, depois mais 2. Isso é posição. Então eu consigo irrigar 3 posições por dia. Eu tenho 50 linhas laterais. E aí eu vou ter a consideração também de quantos dias eu tenho para irrigar todas essas linhas laterais. Lembra dos dias? Então aqui, ó, número de linhas laterais por dia. Então eu vou dividir o total de linhas laterais, que é 50, pelo período de dias que eu tenho para irrigar, né? Então eu tenho 50 dividido por 5. Esse valor era 6, mas eu descontei um dia de folga. Então eu tenho que irrigar 10 linhas por dia, porque eu tenho 50. E se eu tenho que fazer irrigação de 5 em 5 dias, cada dia eu vou irrigar, né, 10, tá bom? Então esse é o valor, beleza? Só lembrando o seguinte, aqui eu coloquei essa observação, se o valor desse quebrado, eu teria que pegar o valor superior. Se desse 10,3, eu teria que pegar 11, tá bom? Isso é importante. Então, 50 linhas por 10 linhas laterais por dia. Agora é o seguinte, eu tenho uma equação, uma conta aqui. Qual que é o número de linhas laterais que vão ficar ligadas, acionadas ao mesmo tempo? Bom, eu tenho que irrigar 10 por dia, mas eu consigo trocar 3 posições. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3,33. Ou seja, o certo era eu ligar 3,33 linhas laterais por dia, mas não existe 3,33. Quando eu falar assim, tem como você convidar 3,33 pessoas? Não, é difícil, né? Então, no caso da linha lateral, como eu tenho que irrigar mais do que 3, então para garantir eu pego 4. Então eu preciso irrigar simultaneamente 4 linhas laterais. Então vai acionar 4, vai irrigar 3 horas e pouco, vai gastar 1 hora para movimentar, essas 4 vão para outra posição, vai irrigar depois mais 3 horas e pouco, depois vai fazer a movimentação e vai para outra posição, essas 4, vai irrigar a posição mais de novo por 3 horas e pouco, e é isso. Completou o primeiro dia. Depois no outro dia vai movimentar novamente. Até que em 5 dias faz o ciclo completo e retorna de novo. Tá bom? É isso. Então, só para exemplificar. Então, lembra que tem um vídeo que eu comento sobre o projeto ser sempre na extremidade? Vamos lá, então. Aqui é uma consideração. Então, tem 25 linhas de um lado e 25 de outro, são 50. Então, começam aqui a irrigação para exemplificar. Então, depois elas vão descendo. Olha só, elas estão se movimentando. Eu vou voltar aqui só para exemplificar o seguinte, só para ficar um pouquinho mais emocionante. Aqui é o primeiro dia. O primeiro dia faz quantas posições? 3. Então, o primeiro dia fez isto, depois fez isso, depois fez isso. Acabou o dia aí, porque deu a jornada de trabalho do funcionário. Segundo dia. Aqui. Opa, já acabou a exemplificação. Mas o segundo dia ia mudando aqui, certo? Aí no terceiro dia ia mudar mais 3 posições. E no quarto, mais 3. Até que ia no quinto dia encerrar o ciclo. Como nós jogamos uma linha a mais, era 3,33, nós colocamos um dia a mais, vai sobrar um pouquinho de hora, tá? Mas a ideia é esta, tá bom? Então, voltando, faça as anotações no caderno, que na sequência no caderno vai ficar muito mais visível a visualizar todo o processo do dimensionamento do que nos slides, porque o slide eu vou passando e fica difícil você lembrar o que foi feito para trás, certo? Então, no caderno vai facilitar por isso. Mas então são 4 linhas laterais simultâneas, e isso é muito importante. Então, número de linhas laterais simultâneas, 4. Então é isto, terminamos mais uma etapa do dimensionamento desse sistema de irrigação por aspersão convencional semi-portátil. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. E até o próximo passo do dimensionamento. Até mais.